Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça para sempre sobre cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus mais uma vez possa trazer a palavra do Senhor às nossas vidas, gerando em nós fé, ânimo, força, determinação, santidade, porque são todas estas coisas e muito mais que a palavra de Deus nos traz. De Deus que é viva e eficaz, e nós estamos precisando muito. E assim, eu quero compartilhar com vocês a segunda parte da epístola de 2 Pedro. Na última vez nós falamos da epístola de 2 Pedro, nós vimos algumas coisas do capítulo 1 e do capítulo 2 a respeito do Deus de promessas. E eu continuo na leitura, que na verdade a segunda epístola de Pedro são 3 capítulos. Eu li o 3º capítulo e achei assim muito interessante. Aliás, toda a Bíblia é interessante, mas tem coisas da Bíblia assim que ela se manifesta de uma forma assim mais condizente com a situação que nós estamos vivendo. E quando eu li o capítulo 3, eu digo, não, eu vou concluir essa ministração com o capítulo 3. E o capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele diz por que foi que ele escreveu aquela carta, essa segunda carta. E ele diz que ele escreveu essa segunda carta justamente para exortar, animar com exortações a igreja daquela época. E quando eu li isso, é tudo que a nossa igreja está precisando, é tudo que a igreja de Cristo hoje, no mundo inteiro, está precisando ser admoestada e exortada para que ela tenha mais ânimo nas coisas que o Senhor concedeu a nós, e entre elas as suas muitas promessas. Nós estamos debaixo das promessas de Deus, e o apóstolo Pedro traz de volta a lembrança das coisas que nós já temos ouvido, das coisas que o Senhor nos prometeu, das coisas que o Senhor preparou para todos nós. E às vezes, com as dificuldades do dia a dia, com os problemas que vão se acumulando, muitas vezes nós nos esquecemos de que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele fez promessas para nós, e que essas promessas hoje servem justamente para nós não perdermos a esperança. Essas promessas trazem um consolo de que, como diz em outro texto da Bíblia, as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com as coisas que haverão de vir, e que o próprio Deus, ele já estabeleceu, já preparou, já está tudo pronto. E eu volto a dizer, nós estamos no limiar de todas as coisas. Não existe mais muito tempo, para a gente perder com coisas desse mundo. Não, hoje é o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Hoje é o tempo de nós, largarmos mão de muitas coisas que são reprovadas mesmo diante de Deus, e nos voltar para a palavra do Senhor, e esperar com paciência, com vigilância, com comunhão com o Espírito Santo, buscando alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor, coisa que vamos fazer isso agora, e desviando nossos pés do caminho mau, e buscando estar em comunhão com Deus, no cumprimento de toda a sua palavra. E haja visto que o próprio Jesus disse que nós não devemos ser só ouvintes, mas sermos também praticantes. E é isso que o Espírito Santo de Deus está tratando a igreja pelos 4 cantos desse planeta. Pois bem, então o capítulo 3 de 2 Pedro, ele chama a atenção disso mesmo, ele quer despertar a igreja com exortação ao ânimo sincero, não desanimar. Nós precisamos ter o nosso ânimo assim sempre em alta. Por quê? Porque nós estamos debaixo de promessa, e nós vamos ver algumas delas agora. O versículo 3 em diante, ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Eu vou dar uma paradinha aí para a gente falar a respeito disso. Os últimos dias, veja que Pedro escreveu essa carta há muitos anos atrás.
E ele chamando a atenção da igreja naquela época, e essa carta chega até nossas mãos, e essa palavra continua chamando a atenção da igreja. Nos últimos tempos, nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências. Quem são esses escarnecedores? Esses escarnecedores são aqueles que ficam zombando da nossa fé. Esses escarnecedores é que ficam criticando, né, aos cristãos, aos crentes assim chamados, né, por que eles não fazem isso, não fazem aquilo, que está perdendo a nossa juventude, precisamos curtir a vida, e critica a igreja, critica o pastor, critica a Bíblia, critica todo mundo. Esses são os escarnecedores. Então ele diz que nos últimos tempos esses escarnecedores haveriam de andar segundo suas próprias concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências são todos os desejos desenfreados da nossa carne. E aí, quando eu estava lendo isso, a palavra do Senhor nos leva lá para o livro de Romanos, capítulo 1, que eu não ia nem ler, mas eu resolvi ler, porque traz a atenção de todos nós e chama mesmo a gente a estarmos mais atentos a quem são esses escarnecedores e o que são concupiscências da carne. Então, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda, aí lá vai, ó a lista, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32 termina dizendo: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. Chega, a gente cansa de ler essa lista de coisas que estão envolvidas justamente nas concupiscências carnais. O próprio Senhor, na Epístola aos Romanos, diz que como o homem não se importa de ter conhecimento de Deus, e não são poucos, são muitos, eu lhe digo até que a grande maioria dos seres humanos na face da terra estão nem aí para as coisas de Deus. E a palavra de Deus nos mostrando como ele não se importa de ter conhecimento de Deus, Deus também nos abandonou, ou seja, deixou eles seguirem segundo suas próprias concupiscências. E aí foi essa lista toda de coisas que vocês acabaram de ouvir. Deus não impõe ninguém a nada, Ele nos mostra o caminho, Ele declara o seu amor por nós, Ele nos trata como filhos amados. Agora nós, como os filhos, começa a partir daí a separação, aqueles que obedecem e aqueles que não têm aí, como ele mesmo diz, não se importam de conhecimento de Deus. Um dia eu fui assim, não me importava ter conhecimento de Deus, assim como um grande número de seres humanos na terra não tem nenhuma preocupação de ter conhecimento de Deus. Mas um dia a palavra do Senhor chegou até mim, e o Espírito Santo de Deus me despertou para conhecer mais esse Pai Celestial, como todos dizem que são filhos de Deus, e chama Ele de Pai. Ele me despertou, e nesse despertar, eu comecei a querer conhecer um pouco mais desse Pai maravilhoso, desse Deus extraordinário que Ele nos criou, e, volto a dizer, projetou coisas extraordinárias para nós, e nos prometeu fazer com que cada um de nós que crescemos verdadeiramente nele, pudéssemos desfrutar de todas as suas promessas. Bom, vou voltar para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, dizendo, ele continua dizendo que esses escarnecedores, que andam segundo suas próprias concupiscências, eles dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e anunciamos a volta dele, que Jesus Cristo vai voltar, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, ele vai voltar, porque essa é uma das promessas dele, de nosso Pai Celestial, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós acreditamos e esperamos nessa promessa. Só que os escarnecedores e os que andam segundo as concupiscências da sua carne, eles começam a querer jogar em nossa cara, fazendo essa pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Que até agora não aconteceu nada. Em outras palavras, é isso. Porque desde que nossos pais, ou seja, olha, meu pai morreu, né? Meus avós morreram, falando sobre isso, e até agora nada. A gente pode dizer assim: nós estamos já no século 21, e cadê essa promessa que os crentes dizem que Jesus vai voltar? Aí veja como a palavra do Senhor, desde aquela época, nos traz o conhecimento e o porquê que o Senhor ainda não voltou nos nossos dias, mas está prestes a voltar. Vamos seguir em frente. Eles, versículo 5, voluntariamente ignoram isso, ou seja, ele arbitrariamente, porque quer, ignoram aquilo que os evangélicos, os cristãos, os crentes vêm anunciando. Eles ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Veja o apóstolo Pedro, que tinha conhecimento do fato que aconteceu lá atrás, bem antes, séculos antes do apóstolo Pedro ter até nascido. Ele já tinha conhecimento que já houve uma ação poderosa de Deus sobre a terra, destruindo toda a terra através das águas do dilúvio, que eu sei que tem muita gente que já conhece isso, né? Sobre o dilúvio, a arca de Noé, e que o Senhor fez chover sobre a terra, e toda a terra foi coberta com água, e só se salvaram Noé e a sua família. Mas essas pessoas, mesmo sabendo, ignoram isso. É isso que ele está querendo dizer. As pessoas ignoram esse fato, ou até dizem que não acreditam. Foi uma historiazinha que foi contada lá atrás. Versículo 6 diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas, agora ele vem, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele está mostrando aqui que todas as coisas ainda não aconteceram, porque não chegou a hora. Os céus e a terra ainda se guardam, ainda estão sendo conservados, e você vai ver o porquê mais adiante. O Senhor mostrando que as coisas que Ele estabeleceu vão acontecer no tempo dEle, não é do meu tempo, nem do seu, nem de ninguém. São as coisas que Deus já estabeleceu para acontecer no tempo que Ele já determinou. E diz a palavra do Senhor em outra passagem, que esse tempo da volta do Senhor Jesus Cristo, ninguém sabe. Ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus não revelou o dia da sua volta. Ele simplesmente disse que voltará. O dia da volta dele, ninguém sabe. Hoje, até nos nossos dias, há quem diga, né? Não, e são esses falsos profetas, pessoas até fanáticas, que tentam, por A mais B, identificar e até determinar o dia que vai haver a volta do Senhor Jesus Cristo e do fim de todas as coisas. Só que a Bíblia não revela, e não revela por uma razão. Daqui a pouco a gente vai entender isso. Então, o apóstolo Pedro dizendo que os céus e a terra se conservam até agora para o dia que Deus estabeleceu, e ele chama esse dia o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou seja, o apóstolo Pedro confirmando que vai haver sim, mas por enquanto ainda não chegou o tempo, não chegou a hora, mas está perto. Versículo 8: mas amados, não ignoreis uma coisa. Aí agora Pedro vai dar algumas dicas, e eu quero que você fique atento a isso. Amados, não ignoreis uma coisa:
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é uma análise minha. Não existe tempo para Deus. Nós, seres humanos, pelo fato de vivermos nesse planeta, nós estamos limitados ao tempo. O dia tem 24 horas. E como é que a gente sabe disso? Porque a ciência descobriu que a Terra, ela gira em torno de si mesma. E quando a Terra gira em torno de si mesma, faz uma volta completa, durou 24 horas. Então, um dia tem 24 horas. Por quê? Porque nós vivemos presos a esse planeta. Mas Deus não está preso a esse planeta. A Bíblia diz que o céu e os céus dos céus são a morada de Deus. Então, para Deus não existe tempo. Deus não está limitado às 24 horas. E a ciência ainda diz mais, que a Terra, ela gira em torno de si mesma e gira também em torno do Sol. Quando ela dá uma volta completa em torno do Sol, durou-se 365 dias, ou seja, passou um ano. Então, para nós existe essa contagem de tempo, mas para Deus não. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia só. Então, nós podemos dizer, quando passou 1000 anos aqui, para Deus passou um dia só. Mas na verdade, o apóstolo Pedro está mostrando que para Deus não existe tempo. Deus não está limitado ao tempo. Nós sim estamos limitados ao tempo, mas para Deus não. De Jesus para cá durou 2020 anos. Mas para Deus não. Se for contar aqui, para Deus durou 2 dias e algumas horas. Entenderam? Deus não está limitado a isso. E o propósito de Deus na volta dele, ele não está muito preocupado com o tempo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Deus na verdade está preocupado com o ser humano, comigo e com você. Comigo em me manter firme, com você, se você já creu no Senhor Jesus e anda seguindo os seus mandamentos, você também se manter firme. E você que ainda está em cima do muro, que você possa ter tempo de compreender todas estas coisas, como o Espírito Santo de Deus está te mostrando agora, e você reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas ele vai dizer isso mais lá na frente, sobre a pessoa que ainda não se decidiu por Cristo Jesus. Aí o versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, como ele falou lá em cima, o escarnecedor que vive segundo a concupiscência de sua carne. Aí cadê? Que não aconteceu nada, Cadê que aconteceu um bocado de coisa e o Senhor não voltou? Deus, o Senhor, nosso Pai Celestial, não retardou a sua promessa, ainda que essas pessoas já tenham como tardia. Está demorando demais, isso não vai acontecer não. E começa a duvidar daquilo que Deus prometeu. Veja que loucura. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Nós podemos dizer assim que nos nossos dias são raras as pessoas que ainda mantêm a palavra. São raras as pessoas que ainda mantêm a palavra. E a maioria é aquela pessoa enganadora, mentirosa, tapeando aqui e acolá. Mas ainda existe sim pessoas, eu conheço algumas delas, que mantêm a sua palavra. Mas na nossa fabilidade, às vezes a gente se compromete a fazer uma coisa, promete a pessoa uma coisa, mas chegou naquele dia, não deu para fazer. Então a pessoa fica assim preocupada: puxa, eu prometi, e agora? Puxa, a pessoa vai estar lá esperando. Puxa, a pessoa contou com a minha palavra, confiou em mim. Essas pessoas que ainda se mantêm em cumprir a sua palavra, fica assim preocupada. Por quê? Porque ele não pode cumprir com aquilo que diz, e isso pesa na sua consciência. Se nós, seres humanos, esses que ainda buscam cumprir a sua palavra, fica assim preocupado, fica com a consciência pesada por não ter feito, imagine Deus, queridos. Deus, nosso Pai Celestial,
Ele jamais prometeria uma coisa e depois deixaria de fazer por qualquer outra coisa. Não faz parte da essência de Deus. E isso nós vemos até uma frase no fundo dos carros: Deus é fiel. Você já deve ter visto isso também. Em alguns carros assim, um adesivo: Deus é fiel. Ou escrito assim no para-choque: Deus é fiel. Por que está escrito Deus é fiel? Porque essas pessoas realmente sabem que Deus cumpre aquilo que diz. Deus é fiel mesmo. Deus é fiel em toda a sua palavra. Se Ele disse, pode crer. E se Ele prometeu a vinda do seu Filho Jesus Cristo aqui a esse mundo, pode ter certeza que vai acontecer. Mas vamos seguir em frente. Versículo 9, vou ler de novo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso não é uma coisa maravilhosa? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Talvez você que está cobrando aí a volta de Jesus nunca tenha ouvido isso. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele é longânimo. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa paciente. E olha, Deus realmente é muito paciente, mas assim, exageradamente paciente. Porque nós, às vezes, como vimos no noticiário, uma pessoa injusta, uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, uma pessoa de má índole, uma pessoa enganadora, a gente sobe uma ira, é ou não é? Sobe uma raiva em nosso coração, que se pudesse esganava aquela pessoa, por ela ter feito aquela coisa tão tenebrosa, tão perversa. Mas Deus, Ele está dizendo aqui, que Ele é longânimo para conosco. Deus é paciente. Deus está suportando o seu coração duro. Deus está suportando a sua maldade. Deus está suportando a sua concupiscência carnal. Deus está suportando a sua arrogância, a sua prepotência. Ele está suportando, Ele está tolerando, Ele está sendo paciente comigo e com todos vocês. Por isso que Ele não voltou até agora. É isso que Ele está dizendo. Ele é longânimo porque não quer que ninguém se perca, nem eu, nem nenhum de vocês. Porque se Ele voltasse exatamente agora, quantos milhões de pessoas iriam perecer nas suas concupiscências carnais? Quantas pessoas iriam ser fulminadas diante da glória, do resplendor, da santidade de Deus? Porque Deus não tem parte com o meu pecado nem com o seu. Deus não tem comunhão com essas coisas ruins que estão acontecendo no nosso meio, na nossa vizinhança, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. Deus não tem comunhão com essas coisas. Deus não está por detrás de nenhuma dessas coisas ruins, que muitos de nós já não suportamos mais. Mas Deus tem sido longânimo e paciente com cada uma dessas pessoas que ainda não entenderam o propósito pelo qual Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, aqui a esse mundo. Deus deseja que todos nós venhamos ao arrependimento. Talvez você que escarnece, talvez você que já está assim, sem esperança do cumprimento da volta do Senhor, Deus está sendo paciente, está dando um tempo para ver se você sai de cima do muro, para ver se você realmente quebranta o seu coração e reconhece a Deus como Senhor e Salvador da sua vida, e reconhece que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus para a minha salvação e para a sua. Porque enquanto você se tornar um coração endurecido, impenitente, a misericórdia do Senhor não poderá alcançar a sua vida. Então, a resposta para aquela pessoa lá do início do versículo, que diz: e onde está o cumprimento da promessa? Porque até agora não vi nada. É porque Deus tem sido longânimo para com a maioria dos seres humanos aí sobre a face da terra. Deus tem sido longânimo porque Ele deseja que você se arrependa dos seus pecados. Ele deseja que você reconheça que precisa da graça e da misericórdia dele. Por isso Ele não voltou até agora. Veja como essa resposta com certeza mexe com você, por mais que você diga que não. E você da igreja, que talvez tenha se distanciado um pouco do Senhor, você hoje já não tenha mais aquela convicção de quando você aceitou a Cristo.
Hoje você não lê mais a palavra de Deus, não tem mais prazer em orar, não tem mais vontade de ir à igreja. Deus tem sido longânimo com você, Deus tem sido paciente com você, porque se Ele volta agora, provavelmente você não estaria no meio daqueles que haverão de herdar o seu reino e a sua justiça. Talvez agora você ficaria de fora. Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Versículo 10, vamos seguindo. Ele diz assim: mas o dia do Senhor virá. Aí vai acontecer, querido. Ele tem sido longânimo, mas quando ele disser chega, aí acabou. Quando ele disser pronto, vai ser tal dia, aí acabou. Aí pode ter certeza que vai ser tarde demais para muitos. Tem um trecho da palavra do Senhor que diz assim: que muitos lamentarão naquele dia. Por que lamentarão? Porque estiveram próximos, até acreditaram, mas endureceram o seu coração e não se converteram dos seus maus caminhos, não largaram mão de fazer aquilo que era errado diante de Deus. Mas o apóstolo Pedro diz assim: mas o dia do Senhor virá, isso é certo, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor está dizendo que Ele virá, e virá como ladrão de noite. Tem alguns, que tem uma interpretação equivocada quanto a isso, Tem alguns que acreditam mesmo que o Senhor vai voltar na noite, na calada da noite, como ladrão, que aproveita a escuridão para roubar, para fazer as coisas erradas, e por isso que o Senhor vai voltar de noite. Olha, não é bem assim. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Que o Senhor vai voltar como um ladrão que chega surpreendentemente, pega todo mundo de surpresa. É isso que ele está dizendo. Não é que vai ser à noite. Bem, porque imagine você, se agora aqui no Brasil é noite, lá no Japão é dia, é sol claro. Então ele vai voltar à noite para o Brasil, aí vai passar mais um tempo para ele voltar à noite lá no Japão. Não é isso. O Senhor vai voltar sim, mas de uma forma que ninguém vai esperar, surpreendentemente. Vai pegar todo mundo de surpresa. Você que está dizendo que está tardio, você que já não acredita mais, você que já está duvidando, aí de repente o Senhor vai voltar. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz o que vai acontecer. Vai acontecer: os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso haverá de acontecer. Vai ser um sinal poderoso da volta do Senhor Jesus Cristo. Vai mexer com as estruturas do céu, vai mexer com as estruturas da terra. A terra vai se abalar. Vai haver, eu entendo assim como vulcões entrando em erupção, aquelas larvas de fogo e destruindo e queimando tudo. Vai haver nos céus grande estrondo, A gente pode contemplar assim quando há uma tempestade e aquela trovoada forte chega, sacode, a terra, algo assim bem, e as pessoas aí ficam com medo, Eu já vi muita gente que se diz ser corajosa, ao ver um estrondo de um trovão, daquele bem forte, a pessoa entra em pavor. Então, a volta do Senhor Jesus vai vir acompanhada de todas estas coisas, sinais nos céus e na terra. Versículo 11: havendo, pois, de padecer todas estas coisas, ou seja, você tendo ciência de que essas coisas haverão de acontecer, aí o apóstolo Pedro faz uma pergunta, uma pergunta longa, Ele diz assim: que pessoas vos convém ser em santo trato de piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Você perdeu até qual foi a pergunta, Ele pergunta:
que pessoas vos convencer diante de todas estas coisas? Como você está hoje? Como você está agora? Se você sabe que vai acontecer essas coisas, então nós, tendo consciência disso, é necessário que a gente faça o quê? Vigie, ore, esteja sempre pronto, esteja sempre com o seu coração limpo, esteja sempre com sua vida no altar do Senhor, esteja sempre, sabe, desviando seus pés do caminho mal, porque se a gente não sabe o dia e a hora, mas sabe o que vai acontecer. Eu lembrei até de um termo, né, que a gente usa. Se vai acontecer isso, queridos, é melhor a gente andar pianinho. O que andar pianinho? Andar direito, gente, andar correto, como é dever de todo cristão, como é dever de todos aqueles que se dizem ser filho de Deus, porque Deus não tem filho degenerado, Deus não tem filho desobediente, rebelde, Deus não tem filho enganador, mentiroso, não, Deus não tem filho assim. Por isso a necessidade da gente ter uma vida correta de acordo com a palavra do Senhor. Se eu digo que creio em Deus, creio no Senhor Jesus Cristo e em todas as suas promessas, eu preciso demonstrar isso na prática. Tem um trecho no livro de Tiago que diz que a fé, sem as obras, ela é morta em si mesmo. Então eu devo demonstrar minha fé nele, obedecendo a ele, andando no caminho dele, não só pelo medo de que a coisa vai acontecer de uma forma tão tremenda, não. Deus quer que a gente faça isso reconhecendo primeiro o grande amor que Ele tem por nós de ter enviado Jesus Cristo, e nós reconhecendo isso, vivamos não mais para nós mesmos, vivamos para Ele, para agradar a Ele. E como é que a gente agrada nosso Pai? Obedecendo a Ele, andando nos caminhos dEle, conversando com Ele, se aproximando dEle, e é isso que o Senhor quer que eu faça e que você também faça. E nessa prática, a gente vai começando, sabe, a se alegrar com a verdadeira alegria que é promovida pelo Espírito Santo de Deus, porque antes que a gente estava no mundo aí fora, a gente se alegrava com qualquer coisa, se alegrava com o carnaval, se alegrava com a mulherada, se alegrava com a bebedeira, com as farras, com a esculhambação, a gente se alegrava com essas coisas, e achava que o crente era uma pessoa, assim, deprimida, opressa, né? Que não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Mas essa é a maior mentira do diabo, que anda opresso, oprimindo, querendo sair bem na fita para os outros, é que não conhece a Deus. Mas para nós que conhecemos e aprendemos a obedecer a Ele, meu amado, a palavra de Deus passou a ser uma coisa boa. Obedecer essa pessoa generosa, graciosa, que me dá vida, sabe, me dá fôlego de vida, me abençoa todos os dias. Isso para mim é um prazer. Não sigo a Deus por obrigação, não obedeço os mandamentos dele com pesar. Puxa, eu não posso mais mentir, né, rapaz? Pô, que coisa, não posso mais tomar uma cachaçinha, rapaz, não posso mais, sabe, ter umas mulheres aí por fora, extraconjugal. Não, amados, nós não fazemos, não temos mais esse pesar no nosso coração. Nós temos a alegria de dizer: eu sou um cara fiel, eu sou uma pessoa verdadeira, eu não minto, eu não xingo, eu não mais vivo na bebedeira, não vivo mais na esbórnia, não vivo mais curtindo essas coisas, porque eu sei que essas coisas agradam aquela pessoa que verdadeiramente me ama. Eu tenho prazer em servir a Deus. Então o apóstolo Pedro chama a atenção que pessoas vão convencer diante de todas essas coisas que vão acontecer. Então a gente tem que andar, a gente é pianinho mesmo, mas com alegria, porque sabemos que estamos agradando nosso Pai Celestial. Versículo 13, não acabou não. Versículo 13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, promessa de quem? Nosso Pai Celestial, aguardamos novos céus e nova terra. Você pode crer nisso? Nós aguardamos do nosso Pai Celestial novos céus e nova terra. Mas vai haver novos céus e nova terra? Claro que sim. Você acabou de ver aqui que a volta dele vai ter estrondo nos céus, vai ter, sabe, catástrofes na terra. Tudo isso vai ser consumido com o poder da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Aí sim, o apóstolo Pedro está dizendo: vai haver novos céus e nova terra. Vamos seguir. Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Porque hoje a gente vive num país de injustiça, de
de corrupção, vive um país de desigualdade, vive um país de angústia, de sofrimento. Isso vai acabar. Vai haver novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro, mais uma vez, firmando a necessidade de nós andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Ele diz assim: procurai que deles sejais achados imaculados. Que é imaculado? Puro, sem mancha, sem ressentimento, sem mágoa nos seus corações. Imaculado, ou seja, puro, irrepreensíveis, ou seja, uma pessoa perfeita, uma pessoa correta em toda a sua maneira de viver. Versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Veja de novo ele falando da paciência de Deus, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está falando aqui das epístolas de Paulo, que algumas delas nós já até falamos. Pulando para o versículo 17, ele diz assim, para finalizar: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, isso que hoje o Senhor nos fez lembrar, para quem já sabia, e o Senhor nos fez saber, para aquele que não sabia nada disso. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, chamando a atenção que nós devemos nos guardar dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados, ou seja, envolvidos por esses homens abomináveis, e caiamos da nossa firmeza. Os antigos que diziam assim: me indica com quem anda, que eu te direi quem és. Cuidado com a pessoa com quem você anda. Se ele profere a mesma fé que você, né? Amém, glória a Deus. Mas se não ande com tais pessoas, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então Pedro dando um conselho à igreja naquela época, e agora o Senhor dando um conselho para nós: guardai-vos dessas pessoas abomináveis. Versículo 18, que é o final: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então Pedro fecha e sela, termina a carta com esse aconselhamento. Então, queridos, é fato, ele vai voltar. É mais uma das muitas promessas que o Senhor nos concedeu, e nós estamos debaixo de todas elas, e elas estão se cumprindo às nossas vistas, e a maior de todas elas, todo crente espera esse dia, todo crente almeja esse dia, né? Porque nós já estamos cansados, né, de ver tanta coisa ruim prosperando, de sermos até discriminados, né, como infelizmente ainda somos. Estamos cansados dessas coisas, nós desejamos. O livro de Apocalipse termina dizendo assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esperamos a volta dele, que você também possa esperar, porque essa é a coisa mais certa que existe hoje, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Se existe uma coisa certa hoje, é que Jesus vai voltar. Então, que eu esteja pronto, que você esteja pronto. Se você ainda não creu, pode crer agora, e você fazer parte daquelas pessoas que hão de herdar o reino de Deus e a sua justiça. Que o Senhor Jesus assim te abençoe. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus confirme toda essa boa palavra nos seus corações, e que cada um de vocês tenha coragem de realmente assumir o seu papel de cristão, de igreja, de servo de Deus, principalmente nesses últimos dias. Que cada um de vocês sejam encorajados, sejam animados, porque já estamos às portas. Em breve nós veremos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, descendo sobre as nuvens com grande poder e glória, e diz a palavra que Ele ajuntará todos os seus escolhidos, desde os quatro cantos desse planeta, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Creia nisso, entregue sua vida ao Senhor, se conserte diante de Deus, busque a santidade, busque estar com o coração sem mácula e irrepreensível diante do Senhor. Que assim seja, Pai, que teu grande amor, ó Deus Pai, a graça salvadora do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vocês, em nome de Jesus.
Amém? E assim seja, e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Amada igreja, mais uma vez estamos aqui para compartilharmos uma canção. A canção de hoje ela tem por título Deus de Promessas. A letra dessa canção fala basicamente sobre a fidelidade de Deus. E sobre essa fidelidade eu queria deixar um versículo para a nossa meditação. Ele está no livro de Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9, e diz o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse é o nosso Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Um Deus que não muda, um Deus imutável, independente das situações, o Senhor não muda. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Amém. Um grande abraço.